Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos entrar então no módulo chamado então Formações Florestadas e o foco agora vai ser a Mata Atlântica. Nós estamos numa sequência, de capítulos que vão falar especificamente de cada bioma brasileiro. Nós já falamos do bioma da floresta amazônica e agora a gente vem para a Mata Atlântica, tudo bem? Vamos dividir em três partes aí. Bom, inicialmente a gente começa com esta imagem, né? E aí esse texto aqui vai dizer o seguinte, que no dia, 27 de maio, é comemorado o dia, então, da Mata Atlântica. E que em 2020, esse dia, nesse dia foram divulgados os dados aí do Atlas da Mata Atlântica, iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE. De acordo com esse dado, então, os desmatamentos da Mata Atlântica no período de 2018 e 2019 sofreu uma alta de 27,2%, tá? O que equivale a 14 mil campos de futebol. Isso aconteceu após 2 períodos de queda da taxa de desmatamento deste bioma, né? Que ocorreu ali entre 2016 e 2017 e o segundo 2017 e 2018. Então a gente teve 2 anos consecutivos de desmatamento menor e agora a gente teve um aí que foi superior a eles, né? Então isso é preocupante. E aí vem as perguntinhas que a gente vai refletir ao longo deste capítulo, né? Como quais são as principais causas então do desmatamento da Mata Atlântica e que argumentos você apresentaria, por exemplo, para justificar a necessidade de acabar, com o desmatamento deste bioma? Então, perguntinhas como estas aqui a gente vai refletir aí ao longo deste capítulo, tá? Dando continuidade, nós temos esse tópico aqui, ó, a Mata Atlântica, características gerais. Este mapa aqui, ó, é um mapa que representa então a Mata Atlântica na sua característica original, só para vocês terem uma noção, né? E ela se estendia, do sul até a região nordeste, com alguns fragmentos mais no interior do Brasil, né? Então, a Mata Atlântica ocupava toda a costa banhada aí pelo Oceano Atlântico do Rio Grande do Norte, ele tem um pontinho aqui, do Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul. Então, olha lá, ó, ia de uma ponta a outra. Nas áreas montanhosas na região do sul e sudeste, estendia-se para o interior, e chegou até aqui, ó, até a nossa regiãozinha aqui do Mato Grosso do Sul. Falo isso porque eu gravo aqui de Campo Grande, né? E aí se estendeu para o lado do Paraguai e pegou uma pontinha ainda da Argentina, tá? Agora, o que aconteceu? Desde o início da colonização, do Brasil, ou seja, lá em 1500, a costa brasileira é a região mais ocupada e explorada. Inicialmente, quem foi o primeiro a ser retirado aqui dessa região foi o pau-brasil, principal recurso extraído aí da Mata Atlântica, lá no período após a chegada dos europeus, né? Ao longo do período colonial, desenvolveram-se ainda, daí a gente vai ter outras coisas, as plantações de cana-de-açúcar, café, cacau, a introdução do eucalipto, além do uso do solo aí para mineração e para a pecuária. Então, muitas cidades e polos industriais também foram se instalando nesse bioma, tornando então um bioma mais povoado aí do país. E aí a gente falou naquele texto inicial, lá na página inicial, da Fundação SOS Mata Atlântica. Então vamos conhecer um pouquinho sobre ela, olha lá. Ela é uma das organizações não governamentais, então ela é uma ONG, tá? Mais antiga que luta aí pela preservação deste bioma. Surgiu em 1986 e com suas iniciativas contribuiu muito para o quê? Para o amadurecimento do ambientalismo no país. Então, a contribuição dessa ONG é alertar, informar, educar, mobilizar e capacitar para o exercício da cidadania, catalisando as melhores práticas e os conhecimentos e as alianças. Então, olha só que bacana, né? Uma das ONGs mais antigas aí voltadas para a Mata Atlântica, né? Nós temos essa imagem aqui porque nós vamos falar dessa vegetação, tá? É uma paisagem típica da Mata Atlântica,
tá? Em que é possível identificar próximo à praia, que é isso aqui, ó, né? Uma área baixa chamada de restinga. E junto daí aos morros, daí já mais para trás, né? Uma mata de encosta, que a gente chama de floresta ombrófila. Nós vamos ver o que que é isto, né? Então, vamos começar a entender aí um pouquinho. Antes de falar deste quadro, né? Vamos lá, dessa tabela, quadro, enfim, dessas informações que aparecem aqui, é importante a gente mencionar que, apesar dos intensos desmatamentos, a Mata Atlântica ainda é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta, tá? Então, isso é importante a gente dar o destaque. Essa biodiversidade ela pode ser explorada com base nos princípios da sustentabilidade, né? Mais para frente a gente vai falar, a gente já falou mais ou menos disso em aulas passadas, né? E ser revertida para a descoberta de produtos diversos como medicamentos, tá? Nós já falamos, agora que eu lembrei, nós já falamos sobre esse conceito de sustentabilidade. É só voltar alguns capítulos para trás. Se eu não me engano, foi o capítulo que deu uma visão geral dos biomas, tá? Conhecimentos das populações tradicionais que vivem neste bioma, como as comunidades quilombolas, né, que eram aquelas remanescentes, né, dos antigos escravos, né, que fugiam dos seus locais e se escondiam, né, ali no meio da mata. Isso deu origem aos quilombolas. Outra comunidade tradicional, nós temos os caiçaras, que são as pessoas que vivem ali no litoral, e povos indígenas, né, podem apoiar essas descobertas que devem ser sempre acompanhadas de respaldo científico. Então, devido à sua riqueza e ao risco associado à intensa exploração de sua área, essa região da Mata Atlântica, né, foi designada como reserva da biosfera, tá? Pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, conhecida popularmente como a Unesco, e uma das 5 áreas de conservação prioritárias aí do planeta. Então, a gente tem que cuidar. Então tá, falamos de reserva da biosfera. Vamos entender o que que é isso, já que a Unesco, né, pontuou esse bioma com essa característica. Reserva da biosfera seria um modelo usado no mundo todo que visa a utilização dos recursos naturais, tá? Da reserva de forma sustentada, atuando então na promoção de soluções para os problemas ambientais, como desmatamento, desertificação, poluição e assim por diante. Beleza? Bom, antes de dar continuidade, a gente tem aqui, ó, as principais características da Mata Atlântica quanto à temperatura, quanto à chuva, quanto aos solos e quanto aos ecossistemas. Situação atual eu não vou abordar porque de tempo em tempo está mudando, né? Então, mas vamos lá. Temperatura, qual que é a característica da Mata Atlântica? Cerca de 18 graus, tá? Embora seja muito variável, já que a gente entende, né, se estende aí das regiões mais quentes, como do Nordeste, até regiões ali do Sul, onde tem invernos mais rigorosos. Com relação à chuva, em média 2.500 milímetros, a variação durante o ano então ela é alta, e no inverno a precipitação é mais baixa. Então a gente tem um verão chuvoso e um inverno um pouquinho mais seco, né? O clima, assim, não é que seja seco, é que chove pouco, mas a gente tem muita umidade o ano inteiro, né? Com relação aos solos, relativamente pobres, né? Com camada superficial de matéria orgânica, ou seja, o humus, e ela existe né? Apresenta 3 ecossistemas: a floresta estacional, a floresta ombrófila, que a gente viu na imagem anterior, e a mata de restinga, que a gente viu na imagem anterior. Então vamos lá entender o que é cada uma delas. Floresta estacional, né? Apresenta pelo menos 2 estações do ano bem definidas. Eu tenho uma seca, onde eu tenho pouca chuva, e a outra é chuvosa, né? E aí tem outro detalhe: em algumas regiões as folhas das árvores podem cair no inverno, né, que é mais frio e seco. Ocorre, por exemplo, em algumas regiões de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e estados do Sudeste. Então, pelo fato de ser mais seco, tá? Aí as plantas perdem todas as folhas, né? Aí nós temos o quê?
A floresta ombrófila representa-se sempre verde e com elevados índices pluviométricos, ou seja, está chovendo mais, né? Aí, normalmente, então, ela está próximo ao litoral. O solo geralmente é raso, com possibilidade de deslizamentos, né? Ou seja, a camada do solo, ela é pequena, e aí logo embaixo já vem o que a gente chama de rocha matriz, que é a rocha que dá origem ao solo, né? Com possibilidade, então, de deslizamento. Estende-se de forma descontínua do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, e no Sudeste é conhecida como floresta de encosta, né, no Sudeste. E por último, a mata de restinga, vegetação litorânea que se desenvolve em solos geralmente arenosos e que sofre forte influência marinha. Ou seja, eles estão na areia, né, praticamente. Estende-se de forma descontínua do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, tá? Nessa tipo de vegetação existem alguns animaizinhos típicos ali, tá bom? Dando continuidade, nós temos então essa imagem, né, pela grande extensão, né, de norte a sul, né, ou seja, do norte ao sul, né, tanto o clima quanto o relevo são muito variados. Aí a gente tem essa imagem, esse esquema, que acaba mostrando um perfil deste bioma, só que na região ali do sudeste, em que claramente o relevo influencia o clima, né, particularmente a pluviosidade. Então, se a gente parar para ver, olha lá, perfil de vegetação e altimetria de trecho da Mata Atlântica na região do Vale do Paraíba, tá? Localizado ali em São Paulo e Rio de Janeiro. Começando da direita para a esquerda, então eu vou começar daqui e eu vou para lá, né? Pela área de planície costeira, onde se encontram o manguezal, a mata de restinga e a mata de planície. Então, partindo do mar, a gente vai ter aqui, ó, planície costeira, manguezais e mata de restinga, certo? Aí a gente começa então a subir, né? Olha lá. Mata de restinga, tá? Mais próximas, né, das matas de encosta. O perfil termina na mata de araucárias. Então, todo este perfil, ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é perfil. Ele vem para a região aqui da mata de araucárias, né? Situada em um planalto atrás da Serra da Mantiqueira. Então, eu tenho essa serrinha, certo? Passando antes pela floresta de encosta, que é isso aqui, é uma floresta de encosta, né? Tanto as matas de planície como as florestas de encostas podem ser compostas de florestas estacionais ou ombrófilas. Mas nós vamos entender aqui a questão do vento, a questão da umidade e a questão da neblina, que vai ocorrer aqui em dois momentos, ó. Neblina e chuva aqui, neblina e chuva aqui, tá? Então, a gente já sabe que devido à evaporação da água do mar, a umidade vai formar nuvens e essas nuvens vão ser empurradas, né, para esta região aqui, vai bater na Serra do Mar. Uma grande parte vai ficar aqui, então por isso que eu tenho um volume de precipitação maior do que quando comparado aqui. Por quê? Porque a maior parte fica aqui. O que conseguir passar, né, pela Serra do Mar e chegar até a Serra da Mantiqueira vai estacionar e vai proporcionar chuvas e regiões ali de neblina, certo? Lembrando que a gente tem, né, possibilidade de desmatamentos por causa que o solo é raso, né? E aí, indo para frente, nós temos aqui a mata de araucárias, que era a última imagenzinha ali, última parada ali daquele perfil, né? Esse ecossistema localiza-se na região montanhosa do sul do Brasil, principalmente no Paraná e Santa Catarina, e é assim denominado devido ao predomínio do pinheiro do Paraná, ou também conhecido como araucária, né? Nome científico, Araucária angustifolia. Pode ser encontrada ainda em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no norte do Rio Grande do Sul, mas o foco principal é Santa Catarina e Paraná. Seu clima é temperado, isto é, caracterizado por chuvas regulares e estações geralmente bem definidas, né? Com invernos frios, com geadas e até neve em algumas localidades, e verões quentes e chuvosos. A araucária é uma árvore que produz, né, estruturas reprodutivas conhecidas como pinha,
e suas sementes, os pinhões, são muito apreciadas nas festas juninas. Sua madeira é muito valorizada na fabricação de móveis e como lenha. Por isso, a de pinhais já foi muito desmatada para extração de madeira e atualmente o pinheiro do Paraná corre risco de extinção. Apenas cerca de 1% de sua área original permanece bem preservada. Então, infelizmente, devido a essa questão humana, né, a gente vai acabar com isso aqui logo logo, né? Então, vamos lá, né? Dando continuidade. E aí a gente tem o seguinte, né? A gente não vai falar de manguezal ainda, porque manguezal vai entrar no próximo caderno de vocês, tá? Mas ele apareceu naquele perfil. Então, vamos lá. Bom, o solo, né, geralmente raso, né, da Mata Atlântica, caracteriza-se por uma fina camada de solo sobre a rocha-mãe, como ele se encharca com facilidade, é propício à ocorrência de deslizamento nessas áreas montanhosas. E aí algumas plantas e alguns animais vão possuir adaptações a esses solos rasos, como é o caso dessa espécie aqui, ó, de árvore de grande porte, né, que desenvolveu aí, né, raízes tabulares em forma de tábuas verticais. E com isso vão garantir aí apoio para a fixação em solo pouco profundo, tá? Em geral, o solo apresenta elevada umidade. Além disso, a queda regular das folhas, né, das sementes, dos frutos e dos galhos forma uma camada que a gente chama tecnicamente de serrapilheira, tá? E o clima quente e úmido vai favorecer a decomposição, então, dessa camada, né? Ou seja, dessa matéria orgânica que está ali. Por quem? Pelos decompositores, fungos, bactérias e a gente também pode mencionar daqui a pouco a questão de minhocas, né? Tá? Do mesmo jeito que ocorre a decomposição lá na floresta amazônica, né? A exuberância, então, desse bioma se deve, em parte, à riqueza desse solo em humus e nutrientes. Mas lembrando, é apenas uma camada superficial. Além dos micro-organismos decompositores que a gente tem, que são os fungos e as bactérias, nós podemos encontrar com algum com eles outros organismos, né, outros seres vivos que vão contribuir para a reciclagem dos nutrientes. Entre eles a gente pode mencionar besouros, piolhos de cobra ou congos, né, como eles são conhecidos, que são artrópodes, e as minhocas que fazem parte do grupo dos anelídeos. Já que são animais detritivos, ou seja, que eles se alimentam, né, de detritos, ou seja, de folha, de animais mortos, o fragmento destes restos orgânicos e facilitando, né, contribui para facilitar na decomposição, tá? Então, por isso que é importante. E aí nós falamos de humus, né? O que seria o humus? Um material resultante da decomposição de restos de plantas e animais, né? Sendo rico em substâncias orgânicas e normalmente é produzido ali pelas minhocas que ao se alimentarem, né, vão liberar ali esse material rico em matéria orgânica, tá? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!